Minhas senhoras e meus senhores, eu queria, antes de mais, dizer que assino por baixo de todos os agradecimentos que o Dr. António Trindade fez aqui neste palco. Reitero tudo o que ele disse, de agradecimento às diferentes instituições que colaboraram com a realização desta semana e, em particular, colaboram durante todo o ano no excelente desempenho que esta Casa do Povo, a exemplo da generalidade das Casas do Povo da região, tem em prol da sua população. Só que ele, naturalmente, deixou de fora um agradecimento. Também não podia fazê-lo. Esse agradecimento é ele próprio. Eu quero agradecer ao António Trindade o exemplo de liderança, a capacidade de mobilizar uma equipa inteira, ninguém faz as coisas sozinho, a capacidade de lidar com as instituições, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, Governo nas suas diferentes componentes e com a população em geral, porque só assim é que se consegue ser útil às pessoas. E o Dr. António Trindade tem conseguido tudo isso, e tal como a qualidade do mar, por exemplo, o moeiro só é bom quando dá frutos, não é? Então, o Presidente de uma Casa do Povo só é bom quando dá frutos também na sua atividade. E este é um grande fruto desta semana, mas temos tido todas as semanas frutos desta excelente arte que é o trabalho da Casa do Povo da ilha, e por isso acho que todos nós devemos um grande reconhecimento à capacidade de trabalho, capacidade de organização, à boa formação que o António Trindade dá mostras em tudo aquilo que faz e, acima de tudo, a competência que mostra para alcançar resultados. Por isso, foi bom e justo agradecer a todos, mas também é bom e justo agradecer ao António. Queria dizer que, enquanto secretário regional, que tem a tutela das Casas do Povo, sinto-me extremamente satisfeito por ver esta dinâmica e este trabalho. Há um envolvente de dinheiros públicos, todos os anos o Governo dá à volta de 1,4 milhões de euros para as Casas do Povo, e agora vamos discutir o orçamento, em que fica lá essa verbazinha. Apesar das dificuldades, conseguimos manter o mesmo valor do ano passado, e eu costumo dizer que se alguém tem dúvidas sobre a bondade desse dinheiro, venha ver a cara das pessoas quando usufrui no seu dia-a-dia desse trabalho. Não há nada melhor do que olhar para as pessoas para ver se o trabalho estava bem feito, se o investimento é útil ou não. Vale mais do que 1000 palavras. É muito bom olhar, nomeadamente para as pessoas menos jovens, e perceber que este trabalho chega à vida de cada um de nós. A terceira idade, como normalmente se diz, gosto mais desta palavra, os séniores, constitui uma faixa etária que é cada vez mais prioritária nas políticas públicas. Devo dizer que tenho refletido muito sobre isso, porque se neste momento já há um grande impacto da terceira idade, dos tais séniores, na estrutura social, sociológica, na população em geral, da população madeirense, penso que no futuro isso ainda vai ser mais assim. Porquê? Porque as famílias tradicionais da Madeira têm sempre um número de pessoas muito alto. Eu tenho 7 irmãos, somos 8, mas a minha mãe, que teve 7 filhos, 8 filhos, só tem 7 netos. E, portanto, isto vai piorar nesse sentido daqui para a frente. Ainda agora temos uma freguesia onde o Sr. Presidente da Junta, pessoa a quem eu também homenageio e agradeço o excelente trabalho, sempre muito discreto, mas de grande eficiência. Disse-me que está a oferecer 500 euros. Desculpe. Era sempre bom ter mais, mas eu penso que ninguém deixa de ter um filho
por ser 500 ou 600. A questão é mais estrutural. Oferece 500 euros por meia, estimula para quem tiver um filho. A verdade é que há 2 anos, quando nasce o bebê na freguesia daí, com este frio e com a vontade que as pessoas têm de estar em casa, eu penso que não dá fruto, mas a árvore é boa. Para dar um exemplo dado claro. Mas isto significa que, de facto, neste momento, ou nos últimos anos, e eventualmente nos próximos, as famílias não têm motivação para ter muitos filhos. E, portanto, vamos ter cada vez mais pessoas de idade em comparação com os mais jovens. E nós temos todos de nos adaptar para essa realidade, criando equipamentos como este, centros de dia, centros cívicos, lares, mas também um conjunto de políticas que no dia a dia influenciam a vida das pessoas. E por isso, para mim, é muito gratificante ver que as casas do povo têm um papel fundamental, em particular no mundo rural, estão a preparar-se e estão já a desempenhar um papel importante nessa área. E por isso, aproveitando, estão aqui diversos dirigentes de casas do povo e dirigentes públicos de diversas áreas, dizer que estimulo-os a continuar o trabalho nesta área, considero decisivo para o futuro da Madeira, porque as pessoas até a nível económico, não é só social, é também a nível económico, na produtividade, no emprego, na disponibilidade de mão de obra, nos investimentos que se vão fazer. Tudo isto é muito importante, mas há que perspectivar a vida de cada um também. E por isso é importante que haja instituições que no dia a dia apoiem a população menos jovem. Eu devo dizer que, para além de pensar no futuro, considero que este trabalho com os séniores é também um ato de justiça. É outra reflexão que tenho vindo a fazer. Quando a Madeira se tornou autónoma, quando conquistamos a autonomia política, no fundo, quando a vida das pessoas começou a mudar, aqueles que têm hoje 70, 80 anos, tinham 40, 50 anos. Já tinham passado a sua juventude. E como é que tinha sido essa juventude? Sacrifício, trabalho de sol a sol, muitas vezes fome e sempre falta de condições. Escolas de madeira, ou era só para apanhar uma reguada de vez em quando, ou muitas vezes. Ainda ontem alguém me dizia, e nem é pessoa idosa, que em determinados estabelecimentos escolares muito conhecidos na Madeira não havia dia que as pessoas não apanhassem uma reguada. E eu perguntava, mas qual é o miúdo de 8 ou 9 anos? Eu tenho um 12 e um 15. Se alguém lhes desse porrada na escola, eles de certeza que não queriam ir. Quer dizer, não se pode estimular a escolaridade como essa. Mas, portanto, isto fazia parte da cultura da época. Mas, portanto, estas pessoas que constituem hoje a terceira idade são aquelas que nunca tiveram, a não ser agora, alguém que olhasse para elas. Porque quando eram novas, o sistema, não havia governo regional, não havia quem tratasse de criar as infraestruturas e os serviços, não havia qualidade de vida, pois bem, o mundo estava na mão delas. Neste caso, as dificuldades. Quando as coisas começaram a melhorar, passaram a ter uma idade em que já estavam a diminuir a sua vida ativa e, portanto, já eram os filhos delas e os netos dessas pessoas que passaram a comandar os destinos da nossa terra. E por isso é que é muito justo e fundamental que agora alguém tenha iniciativas que olhem para estas pessoas, que lhes dê qualidade de vida, que lhes dê lazer, educação, não é educação, porque educação são bem educados, que dê oportunidades de ter acesso à cultura que antes não tiveram. E por isso é que isto, mais do que um gesto, como outro qualquer da política pública, isto para mim é um ato de justiça. Justiça com aqueles que no passado sofreram e que agora merecem ser recompensados por terem trazido estas gerações mais novas, e a Madeira está aqui ao colo, às costas, e muitas vezes descalços e a passar fome. E por isso estou muito satisfeito ou fico muito satisfeito quando vejo este conjunto de iniciativas
e mesmo sendo um feriado, confesso que às vezes custa sair de casa, hoje ainda consegui almoçar com a família, mas toda a gente tem de deixar, todas as pessoas que estão aqui têm de deixar ao fim de semana, estes dias feriados, alguma coisa para trás para vir cá. Mas não me custa nada. Não me custa porque, para além da tal justiça, sentimos sempre que somos bem recebidos e sentimos que vale a pena, como eu dizia há bocadinho, olhar para as pessoas e ver esta recompensa que é sentir que elas hoje têm mais oportunidades do que aquelas que tiveram e mereciam ter tido no passado. A ilha é das freguesias mais pequenas da Madeira, mas em muitos aspectos é das maiores freguesias da Madeira, porque tem passado por grandes dificuldades, não se deixou abater. Eu ainda me lembro, está aqui a Jerónimo, que eu, se calhar, foi das primeiras referências que eu tive desta freguesia. Eu lembro-me, na altura, presidente do Instituto de Habitação, se calhar não era ainda, e vim aqui pela primeira vez da vida, confesso. Já era presidente do Instituto de Habitação quando vim à ilha pela primeira vez. Nasci do outro lado da ilha, na Ponta de Sol. Portanto, não era normal nem tradicional, hoje vem, mas na altura vinha-se a Santana, não se vinha à ilha. Eu lembro-me que o que é que vi aqui? Estamos a falar de 96, 95, por aí. A diferença e a volta que isto levou. Uma volta muito grande. Na altura estava-se a falar de casas que não tinham o mínimo de condições, caminhos que não tinham condições nem existiam, e de facto deu-se uma volta muito grande. Mas isso deveu-se à vossa tenacidade, ao vosso empenho e à vossa capacidade de trabalho. E porque os governos e as instituições públicas correspondem e sentem-se estimulados a fazer coisas quando se sabe que no sítio onde nós apostamos há pessoas que vão multiplicar o efeito daquele trabalho. Que há energia, vontade de trabalhar e liderança, como falámos há bocadinho. E de facto, a tal freguesia muito pequenina, tem 350 habitantes, das mais jovens da Madeira, tem dado exemplos extraordinários e é por isso que eu digo que, sendo das mais pequenas em tamanho, é das maiores na motivação, na capacidade de vencer obstáculos. E há um aspecto que eu penso que falei no ano passado e que queria repetir, embora há bocadinho o Trindade disse-me uma coisa que eu tenho de referir que não deve acontecer. Lembram-se, eu penso que já falei, não sei se foi na Semana Cultural do ano passado, que sentia muito contente porque, apesar desta comunidade ser pequena e ter poucos jovens, aqueles que haviam, nomeadamente, procuravam sempre um ensino superior, formavam-se, procuravam sempre. E há bocado dizia-se que já há um ou outro que pensa não ir ou que já não vai. Não façam isso. Não façam isso. Tentem estudar o máximo que puderem e os pais tentem estimular os filhos e os avós, os netos, para estudar ao máximo. Eu sei que alguém pode dizer, mas há licenciados desempregados. É verdade, infelizmente há uma situação que nos preocupa. Mas garanto que a mesma pessoa não licenciada tinha muito mais dificuldades em resolver a sua vida do que aquele que eventualmente, estando licenciado, ainda não tem emprego. É uma questão de tempo. E mais, o licenciado não precisa, se for licenciado em Biologia, não precisa de ser professor de Biologia. Olha, por exemplo, pode fazer um projeto agrícola e sabe muito mais que os outros que não estudaram. Pode ser ajudar em tarefas sociais e de organização. Portanto, hoje o que interessa é ter conhecimentos e depois aplicá-los nas diversas oportunidades que felizmente a vida dá. E, portanto, há aqui uma interseção entre as pessoas menos jovens, que queremos estimular a ter essa qualidade de vida, mas também há a necessidade dos jovens continuarem a formar-se da forma para criar uma comunidade de exceção, comunidade que eu considero exemplar, como é a comunidade da ilha, e onde tenho sempre muito gosto em vir, e virei sempre que me queiram ter cá. Eu tenho certeza que todas estas pessoas estão aqui no palco e tenho muito gosto em vir à ilha e virão cada vez mais vezes. Muito obrigado.